Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença dos nossos amados que estão conosco pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Que vocês possam sair daqui alimentados com a palavra. Amém? É sempre bom a gente estar na presença do Senhor. E como é bom ter mulher na igreja. Hoje eu vou pregar um pouquinho mais calmo. Nós temos a tradução ali, senão não consegue acompanhar. Por que é bom ter mulher? Onde tem mulher tem flor. Eu estava vendo isso aqui e fiquei assim, ó. Será que é de verdade isso? É de verdade? Essa flor aqui? Então eu já vou explicar para vocês. Não precisa vir arrancar um pedaço. É de verdade. Porque eu fiquei ali coçando. Falei, vou puxar a folha para ver se é de verdade. Então não precisa. Diz que é de verdade. Amém? Glória a Deus. Quantos estão aí com o coração pronto para a palavra? Amém. Quantos estão aí com o coração pronto para a palavra? Amém. Então abra sua Bíblia comigo, no livro de segunda carta, que escreve Paulo à igreja de Corinto, capítulo 13 e o verso de número 5. Nós vamos ministrar algo da parte do Senhor, que Ele tem dado aos nossos corações nessa madrugada. E eu quero compartilhar com você isso que está na segunda carta de Paulo, que escreve à igreja de Corinto, a segunda carta, capítulo 13, verso 5. Amém? 2 Coríntios, capítulo 13, e verso de número 5. Se nós não tivermos enganado, amém? Se você encontrou, espera um pouquinho o pastor encontrar aqui e nós vamos ler. Ok? É importante que você reflita um pouco nesse texto, nesse versículo. É um versículo só, que nós vamos ler junto. Demais versículos eu quero falar para você. Capítulo 13, verso 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmo. Eu quero que você olhe para mim, mantenha a sua Bíblia aberta, porque são várias versões, não dá para fazer uma leitura uniforme junto. Mas, leia essa passagem comigo, olha aqui para mim, e diz assim comigo, diz assim: examinai-vos a vós mesmo, e permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quando a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós, se não é, que já estáis reprovado. Espírito de Deus, fala conosco, por favor, precisamos, somos carentes, Senhor, da Tua palavra. Amém. Nessa manhã, eu tive um sonho. Eu vou ser bem sincero com você, são poucas vezes que eu sonho. Eu sou aquele tipo tijolo, deitou, dormiu. Sou bom de cama, amém? Sou muito bom de cama. Eu deito e durmo e não sonho, não. Poucas vezes. Essa madrugada eu tive um sonho e me acordei com esse sonho. E qual foi o sonho? O sonho, eu quero usá-lo como introdução para a gente falar rapidamente essa palavra. Eu sonhei que eu estava... nós estávamos em quatro obreiros. Um era eu, um era minha esposa, um era o José, o presbítero José Roberto, e outro era o diácono Cláudio. E nós estávamos juntos, aconselhando uma pessoa que tinha se desviado da fé. E nós então sentamos numa sala, e essa pessoa estava na igreja, mas ela desviou por alguma coisa, ela se afastou, e nós estávamos ouvindo ela. E ela dizia assim: eu nem me lembro mais que fui da igreja. Eu não tenho saudade nenhuma da igreja e eu não tenho saudade nenhuma de Cristo. E nós ficamos ouvindo. E ela falou assim: olha, e nem vontade de voltar mais para Cristo eu tenho. E eu acordei, porque eram 5 pessoas conhecidas que estavam ali. E aí então, eu sentei pensando nisso e veio à minha mente alguns versículos. E eu então encontrei esses versículos que eu quero mencioná-los para você.
Um é esse que eu vou repetir para você, preste atenção, por gentileza. Paulo dizendo à igreja: examinai-vos a vós mesmos. O exame não pode ser de mim para você, eu não posso examinar você. É você que tem que se autoexaminar. Você tem que olhar para você, você tem que ver para você, e você tem que ver se você permanece nisso aqui. E ele diz assim, ó, examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Então, eu não posso olhar para o jovem ali e falar, você não está na fé. O jovem não pode olhar para mim e falar, esse pastor não está na fé. É um exame particular de cada um. Porque, afinal de contas, uma pessoa que aqui está tem o poder de conhecer a outra pessoa. Deus nos conhece. Mas Deus, Ele quer também que eu me conheça. É importantíssimo eu me conhecer. É importantíssimo você se conhecer para você se examinar. E examinar para quê? Para ver se você está na fé. E aí ele continua dizendo assim, provai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que estáis reprovados. Então, Jesus ele não vai estar em uma pessoa reprovada. Não adianta você falar que o Espírito Santo está em todas as pessoas, porque ele não está. Porém, eu não posso dizer em quem ele está ou não. Quem tem que dizer é a própria pessoa. Eu sei se o Espírito Santo está em mim ou não. E Paulo traz essa exortação para a igreja. E sobre essa exortação eu quero criar essa mensagem para trazer um ensinamento para nós. Amém? Eu não estou aqui como crítico, eu não estou aqui para apontar ninguém, eu já estou dizendo que eu não te conheço. Ah, se eu conhecesse a sua vida, minha jovem, né? Aí eu falaria da sua vida, você ficaria... Mas eu não conheço, quem conhece é Deus. Nós não estamos aqui para examinar, nós não estamos aqui como dono da verdade, eu não estou aqui como o melhor homem do mundo. Ah, se eu fosse, mas também não sou. Eu sou terráqueo, eu sou ser humano como você, eu sou frágil, eu erro, eu também cometo muitas coisas que eu não queria cometer. Porém, nós estamos aqui numa posição de um canal de Deus para falar uma mensagem ao seu coração, mas essa mensagem ela não vai ao seu coração antes de ter vindo ao meu coração. Essa mensagem não foi para você, essa mensagem foi para mim. Mas como pastor, aquilo que serve para mim, serve muito bem para a igreja, amém? Porque o nosso Deus é o mesmo Senhor, e se serviu, e se foi tão bom para mim, se foi tão relaxante para mim, se foi tão edificante, pode edificar a sua vida, amém? Então vamos lá. Eu tendo esse sonho, que foi para mim chocante, porque uma pessoa que outrora estava firme com Deus e se desviou, tem que ter um porquê. Só que a gente pensa que as pessoas se desviam por causa das outras pessoas. Quando você encontra uma pessoa que está afastada do caminho, por que você saiu da igreja? Por causa do pastor. Número 1, pastor. Todas as pessoas, pastor, aquele pastor. Segundo, por causa da igreja, aquele pessoal. Terceiro, falta amor naquela igreja. Então, a verdade, a gente acha o porquê, mas o porquê chama pecado na vida de cada pessoa. Amém? É o pecado que nos afasta de Deus. Não é irmão, não é pastor, não é igreja. Se eu tivesse o poder de te afastar, eu também teria o poder de te aproximar. E eu não tenho poder para te aproximar de Deus. Quem te aproxima de Deus é a palavra. Quem te aproxima de Deus é o Espírito Santo. Eu sou só um canal para transmitir uma mensagem que Deus imprimiu no meu coração. Então vamos lá. Pensando nisso, eu começo a ler alguns textos, quero que você preste atenção, não procure esses textos, eu quero ler para você. Eu começo a ler alguns textos, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 a 20, diz assim, esta demonstração eu te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns havendo rejeitado, sobrecarregaram e naufragaram na fé. Estes, olha só, ele vai falar o nome, estes que naufragaram da fé, Himeneu, Alexandre, os quais eu já entreguei a Satanás, porque eles aprenderam a blasfemar de Deus. Alguns dos quais eram hermineus,
O que ele está falando? Hermineus e Alexandre eram dois crentes que estavam dentro da igreja. Por ser citado na Bíblia, talvez eles eram até obreiros da igreja, mas a Bíblia diz que eles naufragaram na fé. Eles se desviaram da fé. Eles se afastaram. Então, as pessoas se desviam da fé quando elas começam a se desviar do caminho. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é o caminho. E quando você desvia desse caminho, você começa a se desviar da verdade que liberta o homem. E quando você começa a desviar da verdade que traz libertação para você, é questão de dias, você se afasta da presença de Deus. Então Paulo, ele está transmitindo uma exortação para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, você não pode perder a sua fé. Você não pode perder a sua fé. Aí vem a pergunta: você, nós podemos perder a nossa fé? Claro que sim. Tem pessoas que dizem assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é mentira. Paulo não entendia isso. Paulo, ele via a salvação como algo progressivo. Ele via a salvação como algo assim: hoje eu estou bem, amanhã eu vou estar melhor, porque amanhã eu estou mais perto de Deus, amém? Cada dia que nós nos aproximamos e vamos para frente, porque ninguém vai para trás. Por exemplo, você não nasce, você não conta os seus anos para trás. Quantos anos você tem? 1 ano, 2 anos, sou bebê. Não, a gente vai para frente, amém? Esses dias, logo agora, eu tinha 25, mas agora eu tenho 52, ou 51, não sei. Porque a partir dos 50 você não conta mais, nem para frente, nem para trás. A gente está indo, então cada dia nós estamos mais perto de Deus. E a fé é algo importante que Deus nos dá. Mas nós temos que cuidar da fé, porque se perdermos a fé, Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Em 2 Timóteo ele diz assim, olha, capítulo 4, versos 6 a 9. Quanto a mim, estou sendo já oferecido, Paulo dizendo, por libação. E o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora a justiça que está proposta, eu estou esperando o galardão que eu tenho que receber. O apóstolo Paulo, ele olhava a vida dele e dizia assim, olha, eu só vou ter vitória, Jennifer, eu só vou ter vitória quando eu chegar lá. Eu só vou poder dizer que combati um bom combate, guardei quando eu chegar lá. Então nós vamos falar hoje da importância de guardar a fé no teu coração. Porque tem crente que parece bully. Sabe o que é bully? Tem crente que parece bully, vasilha de pôr café, né? Sempre pouca fé. Querido, nós temos que guardar a fé, que uma outrora começa em Romanos capítulo 10 e verso 9. A Bíblia diz, a saber, com tua boca, se você confessar a Jesus Cristo como seu Senhor, e se o seu coração você crê, que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Ali começa uma fé inicial. Só que não é uma fé terminal, é uma fé inicial. Porque a gente começa sendo salvo, mas nós vamos caminhando a caminhada até chegar no céu. Então nós temos que guardar a fé, porque a fé nos ajuda a buscar a Deus. A fé ajuda a gente a entender as coisas espirituais que nos envolvem. Então, pastor, se Paulo está dizendo que nós temos que guardar a fé, porque ele diz assim, eu combati o bom combate, e eu guardei a minha, então a fé é o elemento, ou posso dizer, a fé é o combustível que me leva até o céu. Olha para o teu irmão e diga assim, sem combustível, carro não anda. Sem combustível, que chama fé, o crente para. Aí você vai achar alguém para meter o pau. Eu não vou na igreja por causa do meu marido, ele não gosta de crente. Eu sempre digo que a gente vai achar alguém, um especulador. Aí eu não vou na igreja por causa do meu marido, eu não vou na igreja por causa... Mas é mentira. Você não vai na igreja porque você perdeu a sua fé. Então esse culto hoje pode ser sim para algumas pessoas uma oportunidade de resgatar a fé perdida. Porque uma vez sem fé, você não consegue se aproximar de Deus. E se você não consegue se aproximar de Deus, você pode se aproximar de pastor, de pastora, de marido, de igreja, mas nada vai resolver na sua vida. Porque a verdade, aquele que faz em nós é Deus.
E para isso nós precisamos da raioco chamado fé. Você tem carro? Usa raioco? É a mais cara? A fé é importante para a nossa vida. A fé é um combustível que leva esse carro até chegar na glória. E que leva-nos a permanecer firmes no caminho do Senhor. Então Paulo traz uma exortação para nós não perdermos a nossa fé. Eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. É importante você guardar a sua fé. Se Paulo diz que é importante guardar a fé, e sem fé você não chega, então tem alguém interessado na sua fé. Muito interessado. E não sou eu. A Bíblia diz, Pedro dizendo, ele diz assim, olha, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando, se passando por leão, procurando quem possa tragar. O que ele quer tragar na sua vida? Pensa comigo. Sabe que o diabo quer o seu carro? Ele anda de carro. Pensa o capeta andando de carro. Seria bonito, né? Ferrari. Seu trabalho, o capeta nem trabalha, irmão, em fábrica. Seu dinheiro, o diabo não precisa do seu dinheiro. Seu marido, não, ele não precisa da sua esposa, do seu marido. O que o diabo está interessado na sua vida, jovem? Na minha vida? Ele está interessado no combustível chamado fé. Porque ele sabe que se ele tirar a fé do coração de uma pessoa, se ele não tira, o diabo ele não pode tirar a fé. O diabo não pode. Porque a fé vem de Deus no nosso coração. O diabo nunca pode pegar, tirar, mas ele pode roubar. Porque ele é ladrão. A Bíblia diz que o diabo é um ladrão. Ele é corrupto, ele é enganoso. E ele pode roubar a sua fé. É por isso que Paulo diz, tem que cuidar da fé. Porque sem fé é impossível, Jennifer, de agradar a Deus. Quando nós vamos no Novo Testamento, calma, é uma introduçãozinha, a gente vai falar 5 pontinhos. Quando você vai no Novo Testamento, você vai encontrar, crente sabe, a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, lembra? Uma semente que semeou caiu na beira do caminho. Veio a ave e comeu. Ele continuou a semear, semeou em outra terra, semeou entre pedra, semeou entre espinhos e semeou em boa terra. Aí ele começa a explicar a parábola. Aquele que recebeu a primeira palavra que caiu na beira do caminho é aquele cara que você fala de Jesus para ele, não está nem aí, ele não quer saber de Jesus não, quer saber do mundão. Ele não recebe, ele já rejeita logo. Mas o segundo terreno é crente, porque ele recebe a palavra, mas ele está tão cheio de pedra, mas a semente, e curiosa que a semente nasce entre pedras, a semente é poderosa, porém, se as pedras permanecerem, ela vai tirar a força da raiz da planta e sufocá-la, e ela morre. E a terceira semente, evangelista rindo, cai aonde? Entre espinho, olha que semente poderosa, e a semente entre espinho, ela cresce, mas os espinhos a sufoca. Então, cabe a nós, uma vez recebendo a semente, começar a tirar as pedras, começar a tirar os espinhos. E ele vai falar da quarta semente, e teve uma semente que caiu em terra boa, e essa produziu perseverantemente. Então, 4 solos, são 4 tipos de gente. Aquele que ouve a palavra já joga fora. Tem gente que vem na igreja, ali na escada ele fala assim, estou nem aí com isso aí. Tem gente que vem na igreja, ele está cheio de pedra, ele recebe a semente, mas ela começa a nascer, mas as pedras matam. Então hoje nós queremos falar desse ladrão que muitas vezes ele quer vir tirar esse combustível tão precioso da minha vida e me afastar daquele que pode me ajudar, de afastar dos elementos que é necessário para a minha vida espiritual. E se ele consegue fazer isso, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser da Assembleia, pode ser da Quadrangular, pode ser da Missão Apoio, pode ser de qual igreja for, ele para de seguir a Deus.
para, ele estagna, porque acabou a força, acabou o power do carro. Irmão, o carro quanto mais pesado, pode ser o maior carro, pode ser o carro que a irmã chegou aí, né? Carrão rebaixado, pneu dessa largura, escapamento desse tamanho, só que acabou a gasolina, você está perdida para empurrar. É diferente do Mira. O Mira você pede para o irmãozinho lá, vai empurrando, as duas vai dentro e ele vai empurrando. Agora vai empurrar aquele carro lá, vai empurrar o meu. O que eu quero dizer? Quando um pastor perde a fé, é mais difícil de empurrar ele, porque ele é mais pesado. Então, mas quando uma ovelha perde a fé, pode ser mais fácil de você trazer ela à fé de Jesus Cristo. Então eu quero falar de algumas ciladas que o diabo faz para roubar esse combustível tão precioso. Na minha época antiga, nós falávamos que a gasolina do avião é azul. Mas eu nunca vi gasolina azul. Deve ter, né? Aqui no Japão eu vim entender que tinha uma gasolina mais forte, que é a Ryoko. O meu carro viu ela, em 5 anos viu uma vez. Enganado, eu fui lá e meti o dedo e... Eu vi, mas tá caro, hein? Aí o irmão falou, é Ryoko. Ai, vai ficar poderoso o carro. Rapaz, andou do mesmo jeito. Bom, dizem que é melhor. Então, o diabo, ele quer de toda... Por que o senhor está falando do diabo? Porque é melhor falar do inimigo para depois falar de Deus. Quando você vê Deus falando do inimigo, ele fala assim, o diabo veio, lá em 1 Pedro, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele bate vírgula, o escritor, e diz assim, mas eu vim para que tenhas vidas e vida em abundância. Por que Deus faz isso? Deus não tem problema, Deus é criador, Deus é Senhor, Deus é poderoso, Ele é glorioso, Ele é eterno. E o diabo foi criado, é uma criatura. Deus não tem problema com criatura como nós, porque Ele é criador. Ele não tem problema de falar que o diabo veio para fazer isso ou aquilo e depois dizer, mas eu vim para que tenhas vida. Pensa comigo. Chega alguém aqui, um pastor, para pregar, ele conta a história dele e depois olha para mim e fala, ele é o segundo. O que eu vou sentir? Pô, sou inferior a ele, não é? Quando você está numa corrida e você vai chegar num lugar, chega alguém na frente e você chega em segundo, o que você diz? Fui lento. Só que Deus não é lento, Deus é poderoso. Deus quer que nós conheçamos o inimigo, porque o inimigo trabalha contra a sua vida. O inimigo trabalha contra o seu casamento. O inimigo trabalha para roubar a sua fé. E roubando a sua fé, ele não precisa tirar mais nada. Mais nada. Tem pessoas que dizem assim, o diabo veio para destruir os casamentos. Quem disse? Onde que você vê na Bíblia que o diabo veio para destruir o casamento? Não, pastor, o diabo destruiu o casamento de Eva. Quem? Ele? Claro que não. Ele só tentou Eva. Eva, não quer comer essa frutinha aqui? Você não quer, Evinha? E Eva comeu. Quem que destruiu o casamento de Eva? Eva. Ai, o diabo roubou a minha esposa. Eu nunca vi o diabo com mulher de ninguém. Quem já viu? Não. Quem rouba a esposa do outro é ladrão de família, é gente. O diabo, ele quer roubar aquilo que realmente importa, que é a nossa fé. Porque sem fé a gente não consegue agradar a Deus, não consegue estar perto de Deus. Malemar vem na igreja. Então nós queremos falar dessa cilada. A primeira cilada que o diabo arma para roubar a nossa fé se chama tentações. Aí, quando fala em tentações, a gente pensa assim, nossa, o diabo me armou uma tentação. Nada disso. A gente cai no pecado porque a gente é safado. Os homens, agora eu quero pegar com os homens, né? Os homens são, ai, nossa, pastor, eu não aguentei, porque olha, veio uma mulherzona lá e eu não aguentei. O diabo me trouxe uma tentação tão boa. Não. Quando a gente pensa em tentação, a gente pensa que o diabo está tentando a gente. E essa? E esse? E aquele? O diabo está interessado em sua fé. Quando nós falamos em tentação, a Bíblia nos descreve assim, Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15. Ao contrário, olha só, Tiago dizendo, ao contrário, depois se quiser eu te dou os textos. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está
esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios pensamentos. Então, ninguém deve ceder às tentações das nossas próprias vidas. Ouça, nesse ponto dessa cilada de tentação, eu quero dizer para você, vai chegar um momento que você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Se serve a Deus ou se serve ao mundo. Não adianta. Eu sou crente já há 30 anos. Eu vivo me deparando com isso. Quantas vezes surgiu a oportunidade de se desviar. Mas eu tive que falar não às minhas vontades e seguir a Deus. Então, um dia ou outro, chega aquele momento que Deus fala, agora é o momento da sua decisão. Ou você vai me seguir, ou você vai, evangelista rindo, se separar de mim. Agora é claro, ninguém pode ceder às tentações, porque todas as vezes que você cede às tentações, seja ela qual for, gera isso morte, porque a Bíblia diz que o pecado, uma vez consumado, gera morte. Romanos 3, diz assim que o pecado, ele mata, ele destrói. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Você já viu alguém na frente do computador? Está eu e meu filho um dia procurando isca de pescar. Isca artificial, pensa nisso. Meu filho colocou lá no Amazon, isca artificial. Veio a isca artificial que a gente queria, e de contrapartida, sabe quem veio também? Uma mulher seminua. E eu com meu filho falei, tá difícil, né, filho? Até procurando isca. Esses dias eu fui ver um vídeo de pesca, porque eu fui pescar e eu precisava saber como pescar aquele peixe. E eu fui ver. Aí saiu um monte de vídeo. Sabe quem está pescando? As mulheres. Só que elas pescam de uma maneira diferente, de biquíni. Elas ficam lá pegando de biquíni. Eu falei, Jesus, até lá. Então o diabo, ele leva você e tenta você com as suas próprias concupiscências, vem de dentro. Então nós não podemos ceder a isso, porque cedendo a isso, gera então pecado. E o pecado gerado, pode ser quem for, morre. Espiritualmente. Amém? Então nós somos tentados por quem? Por aquilo que está dentro de nós. Eu estou tão sozinha nessa vida, ninguém me ama, ninguém me quer, e tem alguém que me quer, eu vou me entregar a ele. Você se entrega. Você está entendendo? O diabo não fica trazendo mulher, porque se o diabo trazer mulher, tem homem esperto. Vem que tem, Satanás. Eu nunca vi o diabo chegar, quer uma japinha, loirinha, brasileirinha, assim, é. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Quem já viu? Mas quem que é tentado por isso? Aonde vem essa tentação? Dentro de nós. Dentro da nossa vida. Então, essa primeira cilada que o diabo faz, ele começa então a levar a gente a começar a cobiçar aquilo que nós não podemos. Aquilo que não é nosso. E tudo aquilo que não é nosso é de alguém, e se nós tomarmos posse disso, a gente rouba. Segunda cilada que o diabo arma para a nossa vida é a tribulação e perseguição contra a nossa vida. Olha só o texto que vou ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3 diz assim: para que ninguém se comova por esta tribulação, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos chamados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos, nós já falávamos isso, que havíamos de passar aflições, como sucedeu e vós bem sabeis. Embora inicialmente tenhamos acreditado, eles não se movem na tentação e na tribulação. O que Paulo está dizendo? Que tem tipo de pessoas que quando tudo está bem, ela está bem com Cristo. Está tudo legal. Como é que você está, irmão? Beleza. Como é que você está, irmão? Tudo jóia. Mas quando bate um vento da tribulação,
quando bate um vento da perseguição, quando bate um problema, ela retrocede à velha vida. E nós não podemos fazer isso. E Paulo está dizendo assim, olha, as aflições que esse mundo vem sobre vocês não podem fazer vocês retrocederem na fé. Tem um ditado nosso, dos latinos, dos brasileiros, que diz assim, chutar o pau da barraca. O que seria chutar o pau da barraca? É largar tudo. Eu vou chutar o pau da barraca, não quero saber mais de Deus, não quero saber mais de ninguém. Então, as perseguições batem, e muitas vezes quando ela bate, a gente quer se afastar dos caminhos de Deus. E isso é uma cilada que o inimigo tem para nos manter e roubar a nossa fé. Amém? Terceira coisa que eu vi que é uma cilada muito autêntica nesses dias, chama assim, o amor ao dinheiro, cobiça, engano das riquezas. Paulo diz assim, olha, se você deseja ficar rico, cuidado, que você vai cair em muitas tentações. Você vai cair em muitas tentações. E sobre essa cilada, Timóteo, está escrito assim, capítulo 6, verso 9 e 10. Mas o que querem ficar ricos, olha só, caem em tentações, ciladas e muitas concupiscências, loucas, nocivas, que submergem os homens na ruína, perdição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo males. Por causa disso, alguns se desviaram da fé na sua cobiça, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Ouça, a Bíblia, ela não amaldiçoa o dinheiro. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que o mal, o desejo desenfreado de ter riquezas. Agora, pensa bem, a gente não está falando de somente ser rico, mas o que nós vemos no Japão? As pessoas, às vezes, elas estão tão desenfreadas para ganhar um pouco mais, e esse pouco mais, ela tem que dar um pouco mais de tempo para a fábrica. E a gente já anda sem tempo, amém? A gente já anda sem tempo. E quando a gente dá mais tempo para adquirir alguma coisa, de quem que nós vai tirar o tempo? Da minha família eu não posso tirar mais tempo, eu tenho que dar tempo para minha família. Eu tenho o meu hobby, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha esposa, eu tenho meus filhos. Eu não posso tirar tempo disso, porque se eu chegar lá 8, eu não posso. Então a gente vai tirar o tempo de quem? De Deus. E como é que você tira o tempo de Deus? Você não dá o tempo que você deve para a palavra, você não ora mais, você não lê mais, você não medita mais. Esporadicamente você vem para a igreja. Talvez você aqui está dizendo assim, é verdade. Mas e aí, o que nós vamos fazer com essa verdade? Trabalhar é pecado? Não. Mas se você ama o trabalho, a ponto de tirar aquilo que é de Deus na sua vida, então nós estamos caindo no amor ao dinheiro. Porque ninguém trabalha só por trabalhar. Quem trabalha aqui porque ama o trabalho e gosta do trabalho? A gente trabalha porque precisamos de uma... Precisamos não, nós tiramos daquele trabalho um sustento. Isso é saudável, isso é de Deus. Deus diz, vai trabalhar, ó preguiçoso. Tem que ser igual a formiga. Porém, nós não podemos começar a amar tanto o trabalho e a ponto de começar a deixar as coisas de Deus de lado. Começa a chegar atrasado no culto, o culto começa às 5 horas, e se o culto for esperar as pessoas, começa às 6 horas. Nós começamos a tirar tempo das coisas de Deus. Eu estou falando isso porque Deus falou comigo. Cara, você está dando tanta prioridade ao trabalho e não está dando prioridade nenhuma para a minha palavra e para a oração. Então eu estou caindo nessa palavra. É pecado trabalhar? Não, é dever de cada homem, de cada mulher trabalhar. Mas se esse trabalho, eu estou dando a minha vida no trabalho, e aquilo que eu preciso para a vida espiritual não estou dando nada, alguma coisa está errada. A verdade, eu estou caindo numa cilada, e eu estou começando a amar mais aquilo que me dá dinheiro, do que aquilo que me dá paz, fé e esperança. Eu estou deixando de crer em Deus, para crer na força do meu braço. Então, quando fala do amor ao dinheiro, é uma cilada que muitas vezes o diabo vem contra a nossa vida e nos acerta. Porque a mulher olha para o marido e diz assim, amor, estamos no vermelho, você tem que dar um jeito. Em vez do cara ir orar, ele vai procurar baito. Preciso procurar baito.
Trabalho extra, eu trabalho 12 horas lá, eu preciso trabalhar mais umas 4 horas para trazer. Você não vê as pessoas falando, eu vou orar 4 horas, eu vou jejuar 3 vezes ao dia, 3 vezes na semana, eu vou orar um pouco mais. Você já ouviu as pessoas falar isso? O que elas falam? Preciso de baito. Quando eu ouço crente procurando baito, eu falo, você não está trabalhando? Eu trabalho, mas é 8 horinhas só, 8 horinhas. Só 8 horinhas. Eu estou precisando de umas 14. E quantas horinhas você ora? Nada. E quantas horinhas você lê? Nada. E quantas horinhas você passa na igreja? Malemar 2 horas. E quando o pastor vai pregar muito, eu fico lá. Você está entendendo? Então a gente cai nessa palavra de amor ao dinheiro. Então é uma cilada que nós temos que tomar cuidado. Porque o diabo começa a colocar em nós uma necessidade que não existe. E a gente começa, nossa, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, nós estamos aí no verão, não dá para ir na praia, o imposto veio caro, meu Deus, eu estou perdido, eu estou miseravelmente pobre, meu Deus, o que acontece comigo? Eu tenho que pôr a minha esposa a trabalhar 14 horas, vai lá, velhinha, trabalhar, porque alguém tem que trabalhar nessa casa, eu vou trabalhar aqui. Se essas crianças, meu Deus, se essas crianças pudessem trabalhar, eu colocaria também. Onde nós vamos parar com isso? Não será uma cilada para roubar a sua fé? Porque existe uma maneira de trabalhar saudavelmente. Existe uma maneira de trabalhar que você não vai tirar aquilo que é mais precioso na sua vida, a ponto do inimigo roubar a sua fé. Você pode fazer aqui, rir o quim, só que você não pode dar aquilo que é de Deus para você. Você não pode tomar aquilo que é de Deus. Porque se você toma isso, você cai numa cilada, você começa a amar mais as coisas. Estamos entendendo ou não? Estamos ou não? Então diga aí, amor ao dinheiro. Esse é o problema. Tem gente que está tão ferrada que não está nem amando o dinheiro, está amando a dívida. Estou endividado até o coco. Mas por que você está endividado? Porque está gastando mais do que ganha. Aí o diabão vem, tem que trabalhar mais. Para trabalhar mais, tem que dar mais tempo. E dando mais tempo, você vai tirar de quem? Está entendendo? Cilada terrível. A quarta cilada, que eu vejo que o diabo arma para roubar o que é mais precioso da nossa fé, se preocupe, tá, irmão? Na hora da pregação é assim mesmo, é bocejo, é abrição de boca, é um bendito sono que vem na gente, porque na igreja não é maldito, tá? É um bendito sono que a gente fica assim, ó, lutando contra o sono. Se você vê alguém assim, dá uma cotovelada nele, assim, fala, acorda. É assim mesmo. Na hora do louvor a gente vai bem, mas na hora da palavra parece que vai fazendo assim, ó. Porque tem alguém querendo roubar a palavra. Porque palavra ao léu é palavra ao léu, mas a palavra no coração sedento traz mudança na sua vida. Amém? Então luta contra o sono. Luta contra o sono. Pastor, o senhor tem que me divertir. Não sou palhaço. Não vim aqui, né? Estou aqui para divertir ninguém, para acordar ninguém, não sou despertador. Você que tem que se acordar, irmão, porque é precioso, Deus está falando conosco. Pastor, tem alguém dormindo? Não, mas é para não dormir. Amém? A gente já vai falando antes, que aí ninguém dorme. Quarta cilada terrível. Os cuidados. Pastor, eu achei que ter cuidado é bom. Tem cuidados bons, mas tem cuidado ruim. Olha só. Mas olhai, Lucas capítulo 21 e 34. Olhar por vós mesmo, para que o vosso coração não se sobrecarreguem com a embriaguez ou com os cuidados, com a orgia e os cuidados da vida. E aquele dia venha sobre vós de forma inesperada. Olha só. Existe um tipo de cuidado que a gente tem que tomar cuidado com ele. Que cuidado que é isso? O cuidado dessa vida. A gente fica tão terreno, a gente até esquece que um dia Jesus vai voltar e a gente vai morar no céu com ele. A gente fica tão gente aqui de baixo que a gente começa a cuidar tanto das coisas aqui. Cuida do carro, da casa, da família, cuida de tudo, a ponto de você não cuidar da sua própria vida espiritual com Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque o cuidado desse mundo, olha, ele vai dizer, a orgias, os cuidados da vida,
Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você está tão envolvido aqui embaixo que você nem sabe. Ou você sabe e se esqueceu que Jesus pode voltar amanhã. Sabe o que eu estou cansado de ouvir? Nossa, morreu cedo, rapaz, hein? 50 anos, 40 anos, morreu cedo. Ninguém morre cedo. Ninguém morre cedo. Morre porque tem que morrer. E Jesus disse que o cuidado dessas coisas pode impedir você de ouvir que Jesus está voltando. De repente nós podemos estar aqui pregando num culto, achando que é um culto abençoado, e nós podemos ser uma igreja que já ficou na terra. Imagina nisso. Irmãos, um dia nós vamos subir, e de repente Jesus fala, a igreja já foi, vocês nem se aperceberam. Por que nós não se apercebemos? Estamos tão envolvidos com essas coisas do mundo, que a gente se esquece. Pastor, por que o senhor está pregando isso? Porque Deus falou tão forte comigo. Eu falei, meu Deus, eu vou compartilhar isso com os irmãos. Porque nós temos que terminar a carreira. Os cuidados da vida fazem o coração do crente pesado, sufocam a semente que uma vez foi plantada. Ao invés do primeiro lugar, Deus toma o segundo, ou de repente, nem tem mais lugar para Deus na nossa vida. Irmão, pode observar. A gente enche o nosso tempo com tudo. Quem tem hobby é isso, é aquilo, é carro, é pesca, é caça, é não sei o que, é praia. Vem agora a época do verão. Ai meu Deus, nessa época do verão eu quero virar uma sereia na praia, uma sereia morena, queimada, tostada. Não vê a hora de chegar o verão para ficar lá na praia. Ai meu Deus, é tanto trabalho, agora tem uma semana, eu vou sumir. Tem um monte de crente que brinca comigo, pastor, eu vou na praia domingo. Eu falei, você pode ir quando você quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. Você pode domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Mas às vezes nós estamos deixando Deus em segundo, ou de repente Ele não tem nem lugar mais na nossa vida. Um irmão brincou comigo hoje. Se a gente chamar as pessoas para fazer um churrasco, aleluia, eles até oferecem. Quanto que eu tenho que levar? Eu tenho que levar alguma coisa? Agora chama para uma reunião de oração a noite toda. Meu Deus do céu, amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar, está doido. Mas nós temos disposição para comer carne até uma tarde das horas aí, e amanhã é trabalhar, estou bem. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, amém? Porque somos do Senhor, nós somos crente. Então, nós podemos fazer tudo isso. Hoje mesmo eu fiz carne assada, a gente comeu lá 1 quilo de carne assada, 1 quilo, irmão, 1 quilo de carne assada. 1 quilo, irmão. Tem que orar muito, Senhor, santifica, abençoa, multiplica. Para 10 pessoas comer 1 quilo, mas comemos aquele negócio lá, ainda sobrou para a janta. Deus multiplicou, irmão. Então, tome cuidado com os cuidados desse mundo. Ai, pastor, eu tenho que mandar dinheiro para o Brasil, mandar dinheiro para meus filhos, mandar dinheiro para isso, mandar dinheiro para aquilo. Não dá nem para dizimar, pastor. Nem para dizimar, meu Deus, não sobra nada. Pastor, eu não consigo ofertar, eu não consigo dizimar, eu não consigo. Meu irmão, você é de Deus, alguma coisa está roubando isso. O diabo está armando uma cilada para a sua vida. Eu sempre digo, quanto mais trabalho, mais despesa. Se você ganha 100, subir para 200, aquilo que você vivia com 100, você não vive mais, você vai viver com 200. Se você começar a ganhar 500, você vai subir o padrão. Se você ganhar 1 milhão por mês, você sobe o padrão. Você não anda de mira, mas nem a pau. Nem para trabalhar você vai de mira. De bicicleta, então, nem eu não digo joguinha, jeguinho. Quem vai mas que é isso? Você está entendendo? Então é normal, isso tudo vai subindo. E se eu ganhasse 1 milhão e eu continuasse vivendo com 100, ficaria bem de situação. Então precisamos tomar cuidado com os cuidados desse mundo, para que o diabo não roube a nossa fé. Para que o diabo não vai extorquir a nossa vida. Olha só, para nós terminarmos, a 4ª cilada do diabo, bem armada, para roubar a sua fé. Prazeres da vida. Está na Bíblia. Eu vou ler para você e você vai entender isso aqui. Eu vou ler, você vai entender. Prazeres da vida. Toma cuidado, querido. Olha só. 1 Reis, capítulo 11, verso 1 a 9. Ora, olha só a coisa. Olha
E ele vai falar: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Salomão, filho de Davi, começa a dizer assim, ó: além da sua esposa, ele amou muitas mulheres. Olha a nacionalidade das mulheres que Salomão amou: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, hertéias. Mulheres das nações que havia o Senhor dito ao filho de Israel: não caseis com ela, nem casem elas com os vossos filhos. Olha aí o que aconteceu. Perverter o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. E tinha, olha só, 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. As suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o seu pai Davi. Salomão seguiu, olha só, ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir inteiramente ao Senhor, como Davi, o seu pai. Neste tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, um ídolo, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém. E Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe apareceu. Olha só Neemias capítulo 13, verso 26. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras fizeram ele cair no pecado. Prazeres do mundo. Irmãos, nós não estamos falando de um rei qualquer. Nós estamos falando do maior rei, que quando vai ter um sonho, ele tem um sonho e Deus pergunta para ele: que tu queres que eu faça? Eu imagino Deus aparecendo num sonho para a gente e perguntando: filha, não acorda, é um sonho, mas eu vi no sonho te perguntar: o que tu queres que eu faça? Estou com muita dívida, Senhor. Uma dívida, eu preciso ganhar mais. Senhor, eu preciso voltar para o Brasil, eu preciso casar. Eu preciso descasar. Tem uns que estão precisando descasar, né? É um problema. Mas ele aparece para esse homem fala assim: Senhor, eu preciso de sabedoria para dirigir esse grande povo. E Deus dotou esse homem de grande sabedoria. Salomão foi o rei mais sábio que já existiu. Até hoje não existe, ou não existirá, homem tão sábio como esse. Os outros reinos vinham para Jerusalém para ouvi-lo falar. Sentava, fala alguma coisa, Salomão, porque eles ficavam estagnados diante de tanta sabedoria, diante de tanta clareza naquilo que falava e entendia. Era um rei extraordinário, trouxe riqueza, um dos reis mais ricos. Esse rei escreveu Provérbios todinho. E no capítulo 5 de Provérbios, se você for ler, ele mesmo diz, olha, eu vou até ler isso aqui para você, para a gente encerrar a respeito dessa cilada terrível. Provérbios capítulo 5, abra a sua Bíblia. Olha só o que diz Salomão, o que ele vai dizer aqui, ó. Achei interessante você ouvir isso, porque a cilada dos prazeres é terrível. Você não vai se converter? Não, eu vou viver a vida, vou gozar um pouco mais, aí depois eu vou ver se eu faço alguma coisa. Olha só o capítulo 5 de Provérbios. Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha razão, inclina o teu ouvido, para que
conserves o meu aviso, e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher, olha só, da mulher estrangeira, destilam o quê? Favos de mel. E o seu paladar é mais macio do que? Mas o seu fim é amargo, como o abismo, agudo, como espada de 2 fios. E os seus pés descem à morte. Os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a verdade da vida. As suas carreiras são variáveis e não a conhece. Agora, pois, filho, dai ouvido e não vos desviei da palavra da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que nos dê outros a tua honra e nem aos teus anos aos cruéis, para que não se afastem os estranhos do seu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Então, no capítulo 5, quando você lê ele todo, ele vai dar conselho. Olha, não se desvie daquilo que eu vou falar para você. Cuidado com a mulher estrangeira. Toma cuidado, porque as mulheres estrangeiras vão levar você para longe de Deus. Quando ele está dizendo as mulheres estrangeiras, ele está dizendo que o povo de Israel tinha que casar com o povo de Israel. Moabitas eram povos inimigos. Hebreus, os heteus eram povos inimigos. Os amoreus eram povos inimigos. E Deus disse, olha, não se misturem com essas pessoas. E Salomão sabia disso, no entanto que ele ensinou isso. Mas os prazeres do mundo, o diabo armou a cilada. E o cara não se contentou. Ele casou com uma. E aí ele se desenfreou em 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Aí tem gente que fala que ele não dormiu com as 700. Quero ver não dormir, rapaz. O cara era um cavalo, um garanhão. Está pensando que ele era esses homens hoje, movido a sei lá o quê? O cara era aquele marruá, como dizia meu pai, rapaz. Ele traçou aquela mulherada toda. Você acha que não? Porém, as mulheres estrangeiras davam-lhe prazer, mas em hora por outra dizia, vamos adorar o nosso Deus Moloque, vamos adorar o nosso Deus, vamos queimar incenso. E a Bíblia diz que Salomão foi sendo minado através dos prazeres, e ele caiu, o homem mais sábio caiu naquilo que pregava. Você já vê gente caindo naquilo que prega? Já? É o que acontece. Mas por quê? Porque vem as ciladas dos prazeres. A gente quer viver o prazer da vida. Porque o pecado gera prazer. O pecado por um momento gera alegria, mas também gera morte. Então temos que tomar cuidado com os prazeres dessa vida. Porque ele pode ser uma cilada e destruir a sua vida. Se pegou Salomão, e a Bíblia não fala que Salomão voltou para Deus. Alguns estudiosos dizem que talvez, eu não sei, mas no que terminou o livro, nós vemos um Salomão desviado, nós vemos um Salomão fraco, nós vemos Salomão longe do Deus, do seu pai, e o Deus que apareceu 2 vezes para ele. É o que tem acontecido conosco. As ciladas vêm, e nós vemos as pessoas entrando nas ciladas, e elas perdem a sua fé, e naufragam na fé, e elas se desviam do caminho de Deus. Último, para nós encerrarmos. Falso conhecimento, heresias. Hoje as pessoas estão se desviando de Cristo por causa das heresias, ensinamentos errados, ensinamentos contrários à palavra de Deus. Ouça, tudo que se ouve aqui, você tem que olhar na sua palavra. E se você já leu, você tem que pegar o que você leu e calcular se isso vem de Deus e da palavra de Deus. Então hoje, muitas pessoas estão se desviando da verdade, do caminho de Jesus, por causa de fábulas e de mentiras que a internet está disseminando. E pessoas por aí. E Paulo, já lá atrás, dizia isso. Em 1 Timóteo 6,20, diz assim, ó Timóteo, guarda o que foi confiado, evitando os falatórios profanos, inúteis, e as contradições dos sobre, como falsamente
lhe chamam, porque professando-os, alguns se desviaram da fé. Contradições. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil de pregar o evangelho. Por quê? Existe evangelho para todo mundo agora. Não, mas eu não acho assim. Não, mas não é bem assim. Isso aqui perdeu lugar na vida das pessoas. As pessoas não querem, irmão. O duro que não é os pastores. As pessoas que não querem ouvir um puro evangelho. As pessoas não querem ouvir um evangelho que liberta, um evangelho que cura, um evangelho que salva, um evangelho que te aproxima de Deus. O que eles querem? Um evangelho de dinheiro. Um evangelho de bem-estar. Um evangelho de oba-oba. Não é os pastores. Os pastores olham para a igreja e falam, meu Deus, se eu pregar a verdade e insistir na verdade, o povo se afasta. Então eu vou fazer um negócio genérico aqui. O que você quer? Casar? Deus dá casamento. Até parece que Deus vai achar homem ou mulher para você. Quem tem que achar um homem para você é você. Ai, Deus, me traz aquele varão. Irmão, tem 2 olhos, você vê direitinho? Sai olhando. De repente o varão está do seu lado, mas você acha ele feio. Então, nós estamos vivendo um tempo que pregar um evangelho puro, chamar a igreja a um compromisso, falar de pecado, afugenta as pessoas. Tem que ser um evangelho para jovem. Pastor, o senhor tem que pregar jovem, pregar para os jovens. Eu falo, meu Deus, o que eu vou pregar para os jovens? Aí você põe a roupa de jovem, cueca de jovem, sapato de jovem, meia de jovem, e prega a palavra que é para todo mundo. Até hoje eu não achei uma mensagem para jovem, ou uma mensagem para velho. A mensagem é para todos. As pessoas não querem um evangelho puro. Você quer? São poucas pessoas que querem uma palavra de libertação. Elas vêm enfermas, quer sair curada. É um evangelho de troca hoje. Você vem curado, deposita uma quantidade razoável, ora para você volta bem. Mas não é isso que Deus está propondo para nós. Deus está propondo um novo tipo de vida. Deus, Ele pode te curar? Pode. Ele pode te libertar? Pode, e vai. Ele pode prosperar você? Ele pode, e vai. Mas nós não podemos viver só para isso. A palavra tem que ser realmente o nosso norte, a nossa direção. A palavra tem que entrar no nosso coração. Então nós temos que tomar cuidado com os falsos ensinamentos. Porque tem ensinamento para tudo. E a Bíblia, o duro que a Bíblia é um livro aberto. A Bíblia é um livro aberto. Você pode pegar um versículo e criar uma teoria, criar uma seita. Por isso que nós insistimos em que os irmãos leiam, que os irmãos meditem, que os irmãos vejam coisa boa. Porque eu não sei se você vai compreender isso, mas às vezes você prega para pessoas 1 ano coisa boa, e ele pega pouquinhas coisas. E vem joga uma palavra errada, ele aprende fácil. É por isso que os japoneses na fábrica não falam o português correto, só sabe falar palavrão. Se o japonês passar a mão na minha bunda, eu falei, nossa, não vou nem falar nada, vou ficar quieto. Se eu der um tapa na cabeça do japonês, eu arrebento ele. Quem que ensinou você a fazer isso? O brasileiro, passar a mão na bunda dos outros, você pode. E quando abre a boca, só fala coisa errada. Aprende fácil. Mas vai falar de Cristo, Kami-sama, Sobukyu. Você está entendendo, irmão? Então há uma facilidade de aprender coisas erradas. Por exemplo, você trabalha com a pessoa mostrando as doutrinas bíblicas, a doutrina do dizimar, de você ser mordomo de Cristo. A pessoa entende, de repente chega na internet alguém que fala assim, não, agora o cristianismo é a graça. Não precisa de ir na igreja, não precisa de mais nada, irmão. Esse negócio de dízimo é Velho Testamento. E o que a gente aceita? Pois esse evangelho é bom. O evangelho do Caio Fábio é muito bom. Ah, é o evangelho, nossa, aí você ouve o cara falar, o cara fala. Até eu quando ouço, falo, meu Deus, eu vou parar de ouvir, senão eu vou também cair nessa aí. Porque o cara tem entendeu? Uma lábia que eu vou te falar, leva até pastor para embornar. Então nós não estamos mais
ouvindo muitas vezes um evangelho que vai realmente levar você para lugar nenhum, a não ser para um carro novo, para uma casa nova, e Deus pode te dar tudo isso. Mas nós temos que tomar cuidado, falsos ensinamentos. Você já aceitou a Jesus? Pode pecar à vontade, filho, que no fim de tudo vai dar certo, Deus te leva para o céu. É o evangelho da liberdade, é o evangelho da graça. Que graça é essa? Essa graça se chama libertinagem. A graça, para nós hoje, teve preço, sangue, morte de Jesus Cristo. E eu quero terminar com isso, porque os falsos ensinamentos têm corrompido muitas vidas, irmãos, e têm se tornado cilada para nos levar para mais longe de Deus. Para mais longe de Deus. Mas hoje é um dia de nós voltarmos. Esses dias eu me perguntei, por que a gente prega? E parece que a gente prega sempre as mesmas coisas. Porque a Bíblia é o mesmo livro. E nós estamos na terra. A verdade, Deus está trabalhando com a nossa vida. Você vai vir domingo que vem, eu não sei o que Deus vai pregar. Que Deus vai falar. Eu sei quem vai pregar, que não é eu, é outra pessoa. Mas eu sei que Deus vai falar através dessa pessoa, através de outra mensagem. Mas isso que nós temos, que é tão importante, chamado fé, não pode ser negociado. Nós não podemos cair nas ciladas do diabo e deixar ele roubar e tirar esse combustível tão precioso da nossa vida. Vamos orar? Cadê os nossos músicos? Pode tocar um teclado aqui, filho? Nós vamos orar. Você quer ver como que pregação é? Pregação é assim. Quando você sair daqui, se você tiver um parceiro, pergunta para ele o que pregou lá. Ele vai falar assim, ó. Você pergunta para a pessoa, como é que foi o culto? O culto foi uma bênção. Pensa numa bênção. Pensa numa bênção, num culto abençoado. Foi o culto. Mas o que aconteceu? O que o pastor pregou? Não sei muito o que pregou não, mas foi uma bênção. Foi um negócio assim arrebatador, foi tão abençoado. Não, filho, você tem que sair daqui levando pelo menos aquilo que Deus falou com você. Porque a verdade, das mil palavras que eu talvez falei, talvez é uma que Deus imprimiu no teu coração. E é essa que você tem que guardar. Então hoje eu quero convidar você a orar para nós quebrarmos esses laços do diabo na nossa vida. Gente boa, gente importante, que uma vez assentou na mesa de Deus, mas perdeu a fé. Não adianta, sem fé não aproxima, sem fé não volta, não tem jeito. Eu fui desviado por 10 anos. E se você souber o porquê que eu desviei de Deus, você não vai acreditar. Eu desviei-me do Senhor com 19 anos. Eu era levita na igreja, eu era cantor na igreja, não faltava um culto, eu era evangelista. Nós pregávamos na praça em 1980. Mas um dia chegou uma moça na igreja. Mas tinha moça rolé na igreja. Mas chegou uma moça. E eu olhei aquela moça. E aquela moça olhou para mim. Quem não vai olhar para gente bonita assim, né, irmão? Quem? Mas foi rápido. Um cara que ficava na igreja, que amava a Deus, que estava aí, foi rápido. Foi só uma despedida. Prazer, meu nome é Carlos. Qual é o seu nome? Fulano de tal. Está indo embora? Tchau. Ela errou, beijou mais aqui. Eu fiquei com aquele beijinho aqui no meu ouvido a semana toda. Caramba, beijou bem aqui. Ah, Jesus. E aquilo começou a fazer parte da minha cabeça. No outro domingo, já foi um beijinho mais aqui. Falei, nossa, pegou o cantinho da boca. No próximo domingo, foi o primeiro beijo. Pecado. Cara, em 3 semanas, eu pequei com a moça. Na 4ª semana eu estava morto espiritualmente. Toda semana o pastor vinha em casa e eu comecei a fugir do pastor.
Eu parei de ir na igreja. Aí eu entrei no exército. Fiquei 1 ano. Aí me desbundei na vida. É muito mais fácil você desviar do que você voltar para Deus. Porque Deus disse, o pecado mata. Ele não aleja. Mata. E me matou em 4 semanas. Eu deixei de existir para Deus 10 anos. 10 anos, irmão. Eu perdi a minha fé. Eu troquei a minha fé por um beijo. Eu troquei a minha fé por uma noite. E foi uma cilada do inferno. Na 5ª semana a moça já não me quis mais. Capeta do inferno. A moça nem me largou ainda. Aí eu não tinha mais nada. Eu não tinha força para voltar para Deus. Os irmãos vinham me recuperar. Estou saindo para lá, vou jogar bola, vou fazer isso. Perdeu a fé. Mas um dia eu estou perdido pelo mundo. Vem aqueles crentes cheios do Espírito de Deus, sabe, irmão? Aí, quando a gente encontra esses crentes na igreja, tem alguém aí? Tem. Nossa. Aquele crente, irmão, cheio de Deus, ele chegou em mim assim. E eu reprovei uma atitude dele, eu nem sabia que era crente. Ele apontou o dedo para mim assim, olha, mas eu me lembro aquele dele até hoje. Ele já faleceu, já foi para o Senhor. Me lembro até hoje. Quase bateu no meu nariz. Você é um ignorante. Mas Jesus te ama e tem uma obra na sua vida. Aquilo foi tão impactante, meu irmão, que arrebentou as cadeias. Que arrebentou as cadeias das drogas. Que arrebentou as cadeias de 10 anos encarcerado nas mãos do diabo. E aquela palavra entrou tão forte no meu coração. E Deus naquele dia me traz, eu e minha família, para os caminhos do Senhor. Deus é mais forte que a morte. Deus é mais forte que o diabo. Deus é mais forte que as ciladas. Porém, muitas vezes nós caímos nas ciladas que o Satanás arma e nós nos afastamos de Deus. Mas Deus está com as mãos estendidas. Volta, filho. Volta, filho. 10 anos de sofrimento. 10 anos de sofrimento. 10 anos sem direção. 10 anos dando da minha vida para uma, para outra, para a bebida, para as drogas. E 10 anos, quase 13 anos perdidos. Eu quero dizer hoje para você, não perca nada da sua vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Você crê nisso? Não deixe o diabo armar ciladas. E se ele armar, não caia nelas. Volte para Deus. Se afirme em Deus. Ele é a nossa força, Ele é o nosso rochedo. Hoje eu vivo a parte final do versículo. A vida abundante com Jesus. Mas eu vivi a inicial. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu também posso dizer, eu estou vivendo a melhor parte, que é a vida abundante com Deus. Eu quero te convidar a viver essa vida abundante com Deus. Eu sei que os prazeres muitas vezes batem na porta do homem feio, da mulher feia, e também do bonito, do velho, do novo. Mas cabe a nós a rejeitar isso e buscar o melhor de Deus e falar: Deus, eu quero o seu melhor para a minha vida. Você saiu da tua casa, veio para cá para isso, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir que esse Deus é libertador, esse Deus é salvador, esse Deus é resgatador, e não importa quantos anos afastado, Ele permanece ali com as mãos estendidas. Mas o pecado ensurdece, cega a nossa vida, irmão. É muito tempo. Quando nós temos 20 e poucos anos, a gente acha que tem a vida toda. Mas quando você chega nos 50, você começa a contar os dias. Você não quer mais nem o aniversário que vem em agosto. Estou fazendo aniversário em agosto. Aniversário de velho tem que ganhar muito presente. Pelo menos para alegrar. Mas a gente não quer mais. Por quê? Está chegando o fim. Não há mais tempo. A gente tem que utilizar todo o tempo. Não é, Valente? A gente fica olhando os cabelos brancos e fica falando: meu Deus, não temos muito tempo. Mas o diabo rouba o tempo do homem velho e do homem novo. Mas Deus está chamando você hoje
para viver o melhor de Deus para a sua vida. E quem que te pode dar isso? É Ele. E quem pode levar você a conquistar isso? A sua fé, que está dentro de você, que leva a gente a conquistar o melhor de Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar? Vamos orar, irmãos.